Olá pessoal, aqui é o professor Herbert Almeida e na aula de hoje nós vamos estudar conceitos iniciais de direito administrativo, tratando aí do conceito de Estado, do governo e da administração pública. Então já vamos começando, partindo para o quadro, a gente começa a nossa apresentação de hoje tratando do nosso tema aqui dos conceitos iniciais de direito administrativo, um tema relevante que vem caindo muito aí nos concursos públicos e também esse tema é importante porque ele pode te ajudar na compreensão de outros temas ao longo do nosso curso. Então, por isso que eu solicito que vocês prestem bastante atenção ao longo da nossa aula. Então, vamos lá. Conceitos iniciais de Estado, de governo e de administração pública. Primeiramente, vamos falar o que vem a ser o Estado. Pessoal, a gente sempre ouve essa história de Estado, o tamanho do Estado, o não sei o que lá do Estado, mas, afinal de contas, o que vem a ser o Estado? O Estado é uma entidade com poder soberano para governar um povo dentro de uma área territorial delimitada. Então, eu já vou guardando aqui as expressões que você tem que guardar para lembrar sobre o conceito de Estado, que o Estado é o quê? É um poder soberano para governar um povo dentro de um território delimitado. O Estado ele pode ser visto tanto no aspecto externo, e externamente o Estado apresenta-se nas relações internacionais com outros Estados soberanos. Pessoal, essa ideia aqui de soberania, ela remete muito a essa relação de ditar regras, de ditar costumes, sem, em tese, precisar prestar, não vou dizer prestar conta, sem se preocupar com ordens jurídicas alheias. É claro que hoje em dia, no mundo globalizado, existem tratados internacionais, convenções, que acabam influenciando o direito interno. Mas, basicamente, o Estado ele tem essa capacidade de governar, essa capacidade de ditar normas, essa capacidade de usar a força, de punir as pessoas. Então, esse poder soberano de determinado Estado constitui essa relação, tanto internacionalmente, representando o país, representando o povo no âmbito internacional, como também no aspecto interno que eu quero trazer para vocês, que o Estado seria uma pessoa jurídica de direito público, capaz de adquirir direitos e obrigações na ordem pública. Então, nesse aspecto interno, o Estado ele é representado basicamente pelas pessoas federativas, né? Você vai ver aqui o Estado sendo representado pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios. Então, veja bem, o que é o Estado falando dentro dessa perspectiva? A gente vai ter uma perspectiva internacional, que é a relação do Estado com outros Estados soberanos, com outros Estados independentes, e a gente vai ter um aspecto interno, que é uma pessoa jurídica de direito público capaz de adquirir direitos e obrigações. Então, por isso que um município, por exemplo, possui seu próprio patrimônio, o município pode firmar um contrato, o município pode figurar numa ação, num processo, em juízo, pode ser processado ou até mesmo pode processar alguém. A mesma coisa a gente vai ver com a União, com os estados e com o Distrito Federal. Então, essa expressão Estado, ela também pode remeter aí à ideia das pessoas políticas. Avançando um pouquinho mais, a gente já pode avançar para um conceito chamado de Estado de Direito. Essa expressão Estado de Direito remete à ideia de que o Estado, ao mesmo tempo que tem o poder de criar leis, também se sujeita a elas, né? A gente sempre tinha aquela história, muito antigamente, de que o rei, ele criava normas, ele julgava, ele decidia, mas que o rei jamais errava. Então, se o rei, em tese, cometesse um erro, ele não era julgado, ele poderia imediatamente mudar a lei, ou ele até poderia ter órgãos ali capazes de desempenhar as funções de Estado, mas ele atuava como um moderador, mudando uma coisa que foi decidida pelo Poder Judiciário, mudando a lei ou mudando uma decisão no âmbito aí da entidade capaz de administrar. Essa ideia de Estado de Direito já surge numa perspectiva de que não mais existe essa ideia de que o Estado cria as leis, criando obrigações para as pessoas, mas que não precisa fazer nada, que não precisa fazer nada em relação a isso. Nós já estudamos, nós já falamos sobre o tal do regime jurídico administrativo e a gente sabe o seguinte, o Estado se submete ao princípio da legalidade, ou seja, o mesmo Estado que cria uma lei é obrigado a seguir essa lei. Se a Constituição Federal, por exemplo, determina que para fazer uma contratação a administração pública tem que fazer concurso público, essa regra imposta pela Constituição Federal tem que ser cumprida pelo próprio Estado. Se posteriormente for criada uma lei, vamos supor que seja editada uma lei que trate aí de um regime geral de concurso público, o Estado, quando for realizar um concurso público, vai se submeter às regras dessa lei que ele mesmo criou.
a gente tem a Lei de Licitações e Contratos, que foi criada pelo Estado, e quando o Estado vai licitar, ele se submete a essas regras constantes na Lei de Licitações e Contratos. Então sempre tem essa ideia. O conceito de Estado de Direito remete a uma ideia de que o Estado tem o poder, a capacidade de criar leis, mas ao mesmo tempo ele tem essa obrigação de seguir essas leis que ele mesmo criou. Vamos avançando um pouquinho mais e agora a gente vai trazer o conceito, o conteúdo do artigo 1º da Constituição Federal, que nos diz que a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em um Estado democrático de direito. Pessoal, eu só quero trazer um aspecto que eu não vou aprofundar demais esses aspectos iniciais, esses conceitos, porque isso aqui é uma matéria mais da teoria geral do Estado e que você, no âmbito dos concursos públicos, normalmente vai aprofundar lá na disciplina de Direito Administrativo. De direito constitucional, melhor dizendo. Para o direito administrativo, a gente vai ver esse assunto de forma mais superficial, necessária para responder as questões de direito administrativo e também para compreender os demais assuntos da nossa disciplina. Então, por isso que eu não vou aprofundar alguns aspectos constitucionais. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os elementos do Estado. Pessoal, os elementos do Estado basicamente são 3. É o povo, que é o componente humano, ou seja, as pessoas que residem nesse Estado. Nós temos também o território, que é a base física, e nós temos também o governo soberano, que é o elemento condutor, detentor da respectiva soberania. Então, quando a gente pensa aqui no Brasil, né, eu não sou muito bom de desenhar, ficou horrível isso aqui, vamos tentar refazer aqui. Quando a gente vê lá o Brasil, né, imagine que isso aqui seja o meu Brasil, que está horrível, mas a gente sabe que existe aqui um território, dentro desse território nós temos um povo, e dentro também desse território nós temos um governo soberano, que é aquele que é capaz de ditar regras, de ditar normas e gerir a atuação dentro desse Estado. Então veja, dentro dessa perspectiva nós temos o povo, o território e o governo soberano. Pessoal, é importante também que você saiba que esses elementos eles estão indissociáveis e indispensáveis. Não tem como eu falar em Estado se eu não falar em povo, em território e em governo soberano. Lembra aquele próprio conceito que eu li logo no começo da aula? Volte lá e veja que ele tem lá esses 3 elementos. O povo, o território e o governo soberano. Existem também doutrinadores que incluem um quarto elemento que seria a finalidade. Então, além de ter o povo, o território e um governo soberano, haveria aqui uma finalidade, como por exemplo o desenvolvimento do seu povo, a igualdade, entre outros fins que esse respectivo Estado pode ter. Mas para a prova, povo, território e governo soberano, conforme previsto aqui no nosso slide. Já vamos então resolver uma questão a respeito dos elementos do Estado. Assinale a opção correta. Povo, território, governo soberano são elementos indissociáveis do Estado. Já de cara o nosso gabarito e por isso que a gente já tem uma ideia de como responder as questões. A letra B, o Estado é um ente despersonalizado? Não. O Estado, internamente, é uma pessoa jurídica de direito público capaz de adquirir direitos e obrigações. Então, daí o erro da letra B. Letra C, são elementos do Estado, o poder legislativo, o judiciário e o executivo. Nós já vamos ver que esses aqui não são os elementos, mas os poderes dentro do que prevê a Constituição Federal ou ainda as funções desempenhadas pelo Estado. Então aqui a gente tem um erro nessa alternativa. Os elementos do Estado podem se subdividir em presidencialista e parlamentarismo. Daqui a pouco nós vamos ver isso e você já sabe que isso aqui não é elemento do Estado. E por fim a letra E, a União, o Estado, os municípios e o Distrito Federal são elementos. Não, esses aqui são os nossos entes que formam a nossa federação, conforme descrito lá no artigo 18 da Constituição Federal. Então por isso o gabarito aqui da primeira questão, alternativa A, portanto. Agora nós vamos falar dos poderes do Estado. Vamos lá. São 3 os poderes do Estado, o legislativo, o executivo e o judiciário. Isso aqui já remete lá à obra do Barão de Montesquieu, que trouxe essa ideia de divisão do poder, de divisão das funções do Estado. Então, basicamente, quando a gente fala de Estado, quando a gente fala de função de Estado, até a gente tem essa expressão poderes consagrada na Constituição Federal, mas a doutrina entende que a expressão mais adequada seria as funções de Estado, são as funções legislativas, ou seja, de editar leis, de editar regras que vão definir como que você deve agir.
nós temos a função judiciária, que é aquela função capaz de decidir determinada situação com força de definitividade, e nós temos também a função executiva, que seria uma função mais residual, uma função administrativa, uma função de executar de fato as políticas públicas. Então a gente já volta mais uma vez para a nossa tela. A Constituição Federal, no artigo 2º, até trata desse elemento, né, e fala que são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Então vamos lá. Por que existe essa divisão de poderes? O objetivo dela é evitar que um poder se concentre nas mãos de uma só pessoa ou órgão, servindo também para especializar as funções básicas do Estado. Pense comigo, pessoal, vamos analisar essas duas ideias. Se uma mesma pessoa fosse capaz de legislar, de administrar e de julgar, essa pessoa ia fazer tudo conforme a sua conveniência. Ela ia criar uma lei, mas quando ela percebesse que essa lei não servia para ela, ela simplesmente mudava essa lei imediatamente. Ela ia interpretar essa lei sempre da forma que ela desejasse e ela também iria executar tudo o que ela quisesse da forma que ela bem entendesse. Ou seja, ela teria um poder ilimitado, ela seria basicamente irresponsável, ela teria uma soberania total e isso traria bastante prejuízo para a população. Era assim que a gente notava o exercício do poder no âmbito das monarquias absolutistas, em que existia na figura do rei, do monarca, um poder ilimitado. Então essa ideia de poderes buscou num primeiro momento dividir esses poderes de forma que assim, uma pessoa cria a lei, outra pessoa administra e outra pessoa julga. Além disso, a gente tem aqui uma ideia de especialização, né? A gente vai ter um poder judiciário hoje no Brasil se organizando na sua função, que é julgar, que é resolver os litígios. Você vai ter um poder executivo que tem lá, entre várias funções, o objetivo aqui de promover o bem da sociedade com seus atos de efeitos concretos. E nós vamos ter um poder legislativo que vai ter a se organizar de tal forma que ele possa editar normas que, em tese, defenderiam o interesse da coletividade. Essa tripartição, no entanto, ela é flexível, uma vez que cada poder vai desempenhar as funções típicas, ou seja, suas funções principais, mas de um modo acessório também vai desempenhar funções atípicas. Essas funções atípicas teriam características das funções típicas de cada poder. Se não ficou claro, fique tranquilo. Só guarde, por enquanto, que essa tripartição dos poderes ela é flexível. Nós já vamos avançar um pouquinho mais. Agora a gente quer, então, tratar dessa ideia do que faz cada um dos poderes do Estado. O legislativo ele tem uma função típica de legislar. Então, o poder legislativo, ele cria as leis. Tem gente que também incluiria aqui a função fiscalizatória. Afinal de contas, se você ler a Constituição Federal, lá nos artigos 70 a 75, você vai ver a função do poder legislativo de fiscalizar, de exercer o controle externo da administração pública. Mas, em geral, você liga sempre o poder legislativo à função típica de legislar. Então, é aqui que o legislativo cria leis, cria normas gerais e abstratas que vão dar uma obrigatoriedade e vão se aplicar a todas as situações que se enquadrarem naquele caso específico. Então, o Poder Legislativo é ele que cria, por exemplo, uma lei de licitações, é ele que cria a obrigatoriedade de a administração pública dar transparência aos seus atos por intermédio da lei de acesso à informação, é ele que pode criar, por exemplo, um crime, ou tipificar, melhor dizendo, determinado crime, dizendo o seguinte, olha, a partir de agora, essa conduta aqui é considerada um crime, a qual o sujeito estará passível de receber essa sanção. Então, tudo isso aqui é competência do nosso poder legislativo. Só que o poder legislativo, ele não se submete ou não se limita apenas a criar leis. Ele também pode exercer atipicamente outras funções. Quais são as funções atípicas do Poder Legislativo? Nós vamos ter o próprio exercício da função administrativa, como, por exemplo, quando ele faz a organização dos seus serviços internos, ou então pode exercer também a função jurisdicional, quando a Constituição Federal permitir isso. Um exemplo é quando o Senado julgar o presidente da República nos crimes de responsabilidade. Então, pessoal, note só isso. A função típica do Poder Legislativo é criar leis. Só que atipicamente, ou eu diria assim, excepcionalmente, secundariamente, ele também vai exercer as outras duas funções. Vai exercer a função administrativa, por exemplo, quando faz um concurso público, quando
pune um servidor, quando promove esse servidor, quando necessitar promover uma licitação pública para contratar uma empresa para gerenciar ou para cuidar do seu patrimônio, né, para fazer a limpeza das suas instalações. Então veja que o Poder Legislativo, para que ele possa, pense só, para que ele possa exercer a função legislativa, ele também tem que exercer a função administrativa, porque ele tem que contratar servidores, ele tem que contratar empresas para cuidar de todo o seu patrimônio, para fazer a manutenção, por exemplo, daquele painel que é utilizado nas votações. Então veja que o Poder Legislativo ele depende, para poder funcionar, do exercício da função administrativa. Ele também exerce a função jurisdicional, ou seja, ele julga, ele decide com força de definitividade quando a Constituição Pública, quando a Constituição Federal determinar. E o exemplo claro, típico, é quando o Senado tiver que julgar o presidente da República por eventual crime de responsabilidade. Da mesma forma como ocorre com o Poder Legislativo, o Poder Judiciário também possui uma função jurisdicional, uma função típica, que é a função jurisdicional. Então, com isso, ele vai decidir como que vai ser a aplicação da lei para a solução de conflitos. Uma pessoa diz que é uma coisa, a outra diz que é outra, elas não entram em consenso, vão lá e entram com ação no Poder Judiciário. Quem é que vai decidir, vai bater um martelo daquela situação? É o Poder Judiciário. A sua função jurisdicional consiste, então, em definir, decidir, resolver conflitos com força de definitividade. No momento que transitar em julgado essa decisão judicial, as partes não mais poderão discutir o mérito dessa situação. No entanto, da mesma forma como ocorre com o Legislativo, o Judiciário vai exercer funções atípicas. Quais são elas? A própria função administrativa, novamente para dispor sobre a organização dos seus serviços internos, e também exerce a função legislativa, por exemplo, na elaboração dos regimentos internos dos respectivos tribunais. Então pensa comigo aqui, pessoal. O judiciário, para ele poder funcionar, ele tem que contratar servidor. O concurso público é um exemplo de situação em que o judiciário estaria exercendo a função administrativa. Ele vai gerir o seu pessoal, promovendo, punindo, fiscalizando. Então aqui a gente também tem o exercício da função administrativa. Ele faz licitações, ele contrata empresas, ele compra material de expediente. Tudo isso aqui é o Poder Judiciário exercendo atipicamente a função administrativa. A gente também vai ter o Poder Executivo dentro. Vamos só para concluir aqui o Poder Judiciário, ele também exerce a função legislativa na elaboração dos seus regimentos internos, para dispor internamente sobre o seu funcionamento. Agora chegamos ao Poder Executivo. O Poder Executivo ele exerce tipicamente a função administrativa, com isso ele vai aplicar a lei para promover de uma maneira imediata e concreta o interesse público. Então, quando a gente estudar ou quando a gente vê lá o conceito de ato administrativo, nós vamos ver que o ato administrativo ele é muito ligado a essa ideia de efeitos concretos, efeitos imediatos. Você vai lá ver o poder executivo desapropriando determinado imóvel para que naquela região possa construir um parque, um terminal de ônibus, passar uma rodovia. Você vai ver o poder executivo exercendo o poder de polícia, fiscalizando estabelecimentos comerciais, emitindo alvarás de funcionamento ou fechando, determinando o fechamento daqueles estabelecimentos que não atendam aos requisitos aí de higiene, por exemplo. Então tudo isso aqui é a ação do Poder Executivo exercendo a sua função típica, qual seja a função administrativa. Mas da mesma forma como os demais poderes, o Poder Executivo ele exerce atipicamente a função legislativa, e um exemplo claro é quando, por exemplo, o chefe do Poder Executivo edita medidas provisórias em situações de relevância e urgência para dispor de determinada matéria na forma da Constituição Federal. E ele também não, na verdade assim, o que eu queria destacar para vocês é o seguinte, a gente poderia colocar como uma função atípica do Executivo a função jurisdicional, só que a doutrina entende, eu diria assim, uma linha majoritária, entende que o Poder Executivo não exerce a função jurisdicional típica, ou seja, ele não vai decidir com força de definitividade, porque o Brasil se submete ao que a gente chama de princípio da inafastabilidade da tutela jurisdicional. Dessa forma, mesmo que o Poder Executivo vá lá e julgue determinada matéria,
Este julgamento, esta decisão do Poder Executivo, ela se submete a um controle que pode ser realizado posteriormente pelo Poder Judiciário. Então, o que a doutrina trata dessa matéria? Por isso que eu quero voltar para o quadro. Atipicamente, o Poder Executivo ele exerce a função legislativa. Você até pode ver uma questão dizendo que ele exerce atipicamente a função jurisdicional. Porém, aqui a gente vai ver uma situação com um asteriscozinho, porque essa decisão ela não tem definitividade. Calma aí, professor, me explica que eu não estou entendendo nada sobre isso. O Poder Executivo ele pode julgar determinadas pessoas, mas esse julgamento é um julgamento administrativo. Por exemplo, os tribunais de contas, eles podem julgar as contas de determinados administradores públicos, na forma descrita na Constituição Federal. Mas esse é um julgamento de natureza administrativa, que posteriormente pode se submeter a um controle do Poder Judiciário, ainda que haja aqui um controle um pouco limitado. Da mesma forma, nós vamos ter lá o CAD e o CARF, que são órgãos administrativos no âmbito do Poder Executivo Federal, que vão julgar determinadas matérias lá no âmbito econômico, no âmbito tributário. Eles vão julgar, a pessoa é multada, por exemplo, ou leva um auto de infração da Receita Federal, ela vai recorrer e esse recurso pode chegar ao CARF, esse CARF, que é um tribunal, pode decidir essa matéria. Só que a decisão do CARF, ela vai fazer um negócio que a gente chama de coisa julgada administrativa, porque é só no âmbito da administração pública que aquela matéria não vai mais poder ser controlada. Porém, essa matéria poderá ser controlada eventualmente lá no âmbito do Poder Judiciário. Por isso que a gente diz o seguinte, olha, função típica do Executivo, a administrar. Função atípica seria a função legislativa. E a função jurisdicional ele até exerceria, mas não a função jurisdicional típica, aquela com força de definitividade. Afinal de contas, a Constituição Federal não outorga esse poder ao nosso Poder Executivo. Beleza, pessoal? Com isso a gente avança esse quadrinho e agora a gente pode trazer aqui um resumo. Os poderes do Estado. Nós temos o poder legislativo, judiciário e executivo. O poder legislativo ele legisla, o poder judiciário ele julga e o poder executivo administra. Atipicamente, o legislativo pode administrar e julgar, o judiciário pode administrar e legislar, e o executivo pode legislar, e ele somente vai julgar, eu boto um asterisco aqui, sem definitividade, uma vez que a matéria poderá posteriormente ser apreciada pelo nosso poder judiciário, com base no princípio da inafastabilidade da tutela jurisdicional. Os poderes de Estado, e conforme a gente acabou de comentar, eles não têm a exclusividade do exercício de suas funções típicas, mas sim a preponderância. Basta a gente analisar, conforme a gente já comentou agora há pouco, que o Poder Executivo, por exemplo, que detém a função típica administrativa, ele não exerce essa função sozinho, porque o Poder Judiciário e o Poder Legislativo poderão atipicamente e de forma limitada, logicamente, exercer também essa função. A função administrativa, então, ela é exercida por todo... Por que eu estou dando ênfase para a função administrativa aqui? Porque essa função é que nos interessa, é que interessa aqui no âmbito do direito administrativo. Ela é exercida por todos os poderes e não apenas pelo Poder Executivo. Pessoal, eu só quero voltar um pouquinho, isso aqui eu volto a reforçar, que provavelmente você vai ver de forma mais aprofundada lá no direito constitucional. Eu só queria reforçar para vocês que essa separação de poder executivo, legislativo e judiciário, que é concebida na verdade, assim, até Aristóteles já comentou sobre essa divisão, mas a obra do Barão de Montesquieu é que trouxe ela assim de forma mais clara. Só que assim, pessoal, essa divisão, ela não atende ao Estado moderno, ela não atende a todas as necessidades da administração pública atual, ou do Estado atual. A gente pode ver, por exemplo, no âmbito da nossa Constituição Federal, que atualmente nós temos um Ministério Público que não faz parte de nenhum desses poderes, então a gente não tem assim como definir, basicamente, onde que a gente encaixaria o Ministério Público dentro dessa situação. Tem até bastante dificuldade em enquadrar o próprio Tribunal de Contas, né? Alguns enquadram ele no Poder Legislativo, no âmbito brasileiro, mas existem autores que dizem que ele não faz parte de nenhum desses poderes. Nós temos agora, recentemente, alguns outros órgãos ganhando aí uma maior autonomia, ou quase uma independência, vamos dizer assim, por meio de emendas constitucionais. Enfim, esse modelo de separação de funções, separação de poderes, é um modelo
modelo assim que serve para explicar muita coisa, mas não atende a todas as necessidades. Por isso que quando a gente for aprofundando, estudando a matéria, nós vamos ver algumas situações que não vão se enquadrar exatamente nesse panorama. Mas para fins de questões de prova, você sabe que existem 3 funções típicas de Estado, que é administrar, legislar e julgar. Agora vamos lá, vamos dar alguns exemplos de situação em que outros poderes vão exercer a função administrativa e que não seja o próprio Poder Executivo fazendo isso. Por exemplo, a mesa da Câmara dos Deputados é um órgão administrativo lá no âmbito do Poder Legislativo que vai administrar a Câmara. Nós temos também as secretarias no âmbito dos tribunais, que nós vamos ter essa exercendo a função administrativa, gerindo os seus recursos humanos e o seu patrimônio. São algumas das situações. Nós temos também aqui nomeação de servidores, realização de licitações, gestão do patrimônio, enfim. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre as formas de Estado. Acabamos de falar dos poderes, agora a gente já entra nesse tópico aqui. Formas de Estado. O que nos interessa aqui são 2 formas de Estado, né, que trata da organização política do território. Nós vamos ter o Estado unitário, que é aquele que tem a centralização política. Um exemplo de Estado unitário, para a gente não ficar muito na teoria, você ficar imaginando, professor, não faço ideia do que seja Estado unitário, Estado federado, é que no Brasil a gente pode ver que o Brasil ele se subdivide, ele divide o poder político em entes da federação. Nós temos aqui os estados, o Distrito Federal e os municípios, que podem editar suas próprias normas, que podem eleger o seu próprio governo, que possui a sua própria administração pública. Então veja que o Brasil, como um Estado federado, ele divide esse poder político em unidades federativas. Por outro lado, o Estado unitário ele possui um único centro político. Então um exemplo aqui seria o Uruguai. O Uruguai ele não tem centros políticos descentralizados como faz o Brasil em relação aos estados e aos municípios. Então, pessoal, o Estado ele pode ser unitário, que é quando há centralização política, o exemplo que eu acabei de dar é o do Uruguai, e pode ser federado, que é quando há descentralização política. Eu não vou estudar aqui a diferença entre Estado e federado, existem meios como o Estado vai se formar, isso aqui já é matéria, como eu falei, da teoria geral do Estado, do direito constitucional. O que nos interessa aqui é dividir Estado unitário e Estado federado. Logicamente que o Brasil adota a forma de Estado da federação, afinal de contas ele descentraliza o poder político no âmbito dos seus entes federados. Macetezinho FE, né? Forma de Estado, federação. Isso aqui é o macete mais fácil para a gente memorizar o assunto. Questãozinha de prova. A divisão de poderes no Estado, segundo a clássica teoria de Montesquieu, é adotada pelo ordenamento jurídico brasileiro com divisão absoluta das funções. É claro que não, a gente acabou de comentar que não há uma divisão absoluta das funções, uma vez que todos os poderes exercem tipicamente determinada função e atipicamente eles vão exercer outras funções. Agora vamos falar de governo e administração pública. Vamos lá, o que é o governo? O governo é um conjunto de poderes e órgãos responsáveis pela função política do Estado. É uma função de comando, de direção, de fixação de diretrizes e planos para a atuação estatal. É como você vai definir as políticas públicas. Então, pessoal, agora a gente vai começar a diferenciar o que é Estado do que é a administração pública. Ou melhor dizendo, a gente vai diferenciar o que é governo do que é a administração pública. É só você pensar que o governo ele seria basicamente a cúpula. É aquela parte que vai definir as diretrizes, que vai definir as políticas públicas, ao passo que a administração pública é quem vai estar aqui embaixo executando essas decisões. Então, o governo ele se insere no aspecto político, ao passo que a administração pública se insere no aspecto de execução, no aspecto administrativo. O governo, então, função política de governo, comando, direção e fixação de diretrizes, fixação de políticas públicas gerais. Aí a gente já traz aqui a ideia de sistema de governo. O Brasil tem, ou melhor dizendo, né, nós temos 2 sistemas de governo, que é o parlamentarismo, que é quando o chefe de Estado e o chefe de governo são pessoas diferentes, já vou explicar o que é isso, e o presidencialismo, que é quando o chefe de Estado e o chefe de governo é a mesma pessoa. Pessoal, eu vou explicar para vocês de forma bem simples de como que funciona essa ideia de parlamentarismo
e presidencialismo. Nós temos aqui basicamente duas funções importantes. O chefe de Estado, que é aquele que representa o país nas suas relações internacionais, e o chefe de governo, que é aquele que é o chefe maior, o chefe supremo da administração pública. Nos países parlamentaristas, normalmente você vai ter uma figura que é o seu chefe de Estado, que é o seu presidente da República, em alguns é chamado assim também, e você vai ter lá o primeiro-ministro como chefe de governo. É esse camarada aqui que direciona, que gerencia a administração pública, ao passo que esse aqui representa esse Estado soberano nas suas relações internacionais. São duas pessoas separadas. No presidencialismo, que é um modelo adotado no Brasil, nos Estados Unidos, por exemplo, o chefe de Estado é a mesma pessoa do chefe de governo. É um cara só, ele exerce simultaneamente essas duas funções. Ele representa o Estado soberano nas suas relações internacionais, ao mesmo tempo que ele conduz, que ele é o chefe supremo, o chefe maior da sua administração pública. Então, no Brasil, nós temos essa concentração dessas duas funções na figura do presidente da República, na figura de uma pessoa só. Já as formas de governo, nós vamos ter a monarquia e a república. Na monarquia, você vai ter aqui algumas características, como a hereditariedade, a vitalicidade, a irresponsabilidade do governante. Isso aqui era mais típico daquelas monarquias absolutistas, né, em que o poder do rei passava de uma pessoa para outra, ou do pai para o filho, e assim sucessivamente. Se ele fizesse alguma coisa de errado, na verdade ele não estava fazendo nada de errado, porque ele não seria responsabilizado por isso. Isso aqui seria uma característica, então, da monarquia. Agora, na república, você tem uma característica de eletividade do governante. Essa eletividade pode ocorrer de forma direta ou ainda pode ocorrer de forma indireta. Lembro para vocês que na nossa Constituição Federal nós vamos eleger o presidente da República diretamente. No entanto, se houver algum problema que a gente perder aí o presidente da República e o vice-presidente no final do mandato deles, a eleição é indireta, feita pelo Congresso Nacional. Então veja assim que a gente pode ter o poder, a capacidade de eleger diretamente o nosso presidente da República, mas em algumas situações descritas na Constituição Federal, a escolha do presidente vai ocorrer de forma indireta. A característica da temporalidade, é só você imaginar que aqui no Brasil os governantes eles têm um período de mandato. Representatividade popular, né? Afinal de contas nós temos um parlamento que deve representar o poder ou a vontade do povo. Nós temos também aqui a característica da responsabilidade do governante. Essa ideia de responsabilidade do governante, nós temos sempre numa ideia que a gente chama de um princípio, que é o chamado do princípio da accountability, que exige que o governante ele dê transparência da sua atuação, ele preste contas daquilo que ele fez e se ele fizer alguma coisa de errado, ele pode ser responsabilizado. Então ele pode responder pelos seus erros, né? Então assim, antigamente, se o rei adotasse determinada conduta que gerasse um prejuízo astronômico para a sociedade, ficava por isso mesmo. Atualmente, os nossos governantes podem ser responsabilizados, inclusive podem responder com seu próprio patrimônio por eventuais prejuízos causados à sociedade. Então essa ideia de responsabilidade do governante entra tanto numa ideia de dar transparência, tanto numa ideia de prestação de contas, quanto numa ideia de ser efetivamente responsabilizado e punido por essas condutas irregulares. Então, resumindo, o Brasil adota a forma de Estado da federação, o sistema de governo é o presidencialista. Eu uso isso aqui, né? Eu vejo esse si aqui e olho o si do presidencialismo para tentar memorizar, mas eu vejo a galera aí trazendo alguns outros mnemônicos para ajudar a decorar. E a forma de governo é a república, que é um pouquinho mais complicado, mas eu sempre olho esse re aqui e inverto isso para trazer aqui essa ideia de república. Ah, professor, o que é república? A república é uma ideia, então, de res pública. É o governo do povo para o povo. O povo é o dono do patrimônio público, por isso que o povo elege os seus governantes e esses governantes, por sua vez, devem administrar com o objetivo de atender às necessidades da população. Então esses são os conceitos mais relevantes aqui quando a gente trata do direito administrativo, reforçando que isso aqui é estudado de forma mais aprofundada no âmbito do direito constitucional. Questãozinha de prova. Quanto à forma, o Estado brasileiro é classificado como? Lembrando, né? Forma
de Estado. Forma de Estado é a federação. Então, a forma de Estado brasileiro é a forma federativa. Então, vamos lá. Estado democrático? Não, não é isso. Estado democrático embasado no princípio da igualdade, isso aqui não é forma de Estado. A democracia é uma característica aí da forma de eleição, como que você vai escolher os seus governantes, por isso que o Brasil é um Estado democrático. A forma republicana, isso também não é forma de Estado. Republicano novamente, não é forma de Estado. Estado democrático de direito, isso aqui vai estar lá na Constituição Federal, né? Afinal de contas o Brasil é um Estado democrático de direito, mas isso não é a forma de Estado. Lembrando, né? Forma de Estado é o federativo. E aí ele coloca aqui, sujeito ao princípio da indissolubilidade. Da onde é que ele tira isso? Veja só o que diz o artigo 1º da Constituição Federal. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito. A ideia é que você não tenha aqui o que a gente chama de direito de secessão, né? Eles não podem, os estados que desejarem se separar. A gente até viu esses movimentos aí de o Sul é meu país, o isso, aquilo, mas isso não tem nenhuma legitimidade no âmbito constitucional, porque a Constituição Federal não permite que se faça essa separação. Então, por isso que o Estado brasileiro, a República Federativa do Brasil, submete-se ao princípio da indissolubilidade em virtude de que você não pode se separar, você não tem o direito de secessão entre os Estados membros. Então, questão 4. A elegibilidade dos representantes, ou seja, as autoridades são investidas no poder pela eleição, que poderá ser direta ou indireta, a temporariedade do mandato, a responsabilidade dos governantes, os quais têm o dever de prestar contas de seus atos, e trata-se da mais antiga forma de governo ainda em vigor. Aí a gente tem um quadro aqui que vai fazer a comparação entre a república e a monarquia. A república é caracterizada pela eletividade. Então, lembrando que essa eletividade pode ser de forma direta ou ainda pode ser feita de forma indireta. Lembrando que a própria Constituição Federal nos dá um exemplo de eleição indireta, que é o caso do presidente, quando vagar o cargo do presidente da República e do vice no final do mandato deles. A temporalidade no exercício do poder, afinal de contas nós temos um mandato com duração fixa. A representatividade popular, afinal de contas a sociedade pode eleger os seus representantes. E a responsabilidade do governante, marcado pelo seu dever de prestar contas, pelo dever de transparência e pela possibilidade de ser punido pelos seus atos. Na monarquia, nós vamos ter a hereditariedade. O rei vai passar o poder para o seu filho. A vitalicidade, uma vez que o rei, o monarca, vai ficar no poder enquanto ainda estiver vivo. A inexistência de representação popular, uma vez que na monarquia, em regra, no sistema monárquico clássico, todo mundo que vai atuar no Estado é meramente indicado pelo monarca. E a irresponsabilidade do governante, afinal de contas, ele não possui um dever de prestar contas e, consequentemente, não pode ser responsabilizado por isso. Então, com isso, a gente sabe que o item 1 está certo, afinal de contas, a elegibilidade dos representantes, a temporalidade do mandato, e também a responsabilidade do governante marcado pelo seu dever de prestar contas. O item 4 está incorreto, uma vez que a monarquia é muito mais antiga do que a forma republicana de governo. Lembre, basta a gente lembrar, né, que sempre a gente tinha aí as grandes monarquias, os reis e que tinham aquele poder ilimitado. Isso é muito mais antigo do que a forma de governo republicana que a gente tem atualmente. Então, com isso, o item 4, o gabarito é a alternativa C, uma vez que o item 1, 2 e 3 está correto. Agora vamos tratar do conceito de administração pública. A administração pública, ela pode ser analisada num sentido estrito e também num sentido amplo. Em sentido estrito, a administração pública é todo o aparelhamento estatal voltado à execução das políticas públicas. Então, nesse conceito mais estrito, nós estamos ligados aqui à própria execução. Já em sentido amplo, o conceito de administração pública abrange tanto os órgãos que exercem a função política, como os órgãos que executam as políticas públicas. Pessoal, para ficar bem mais fácil de vocês entenderem, é que no sentido amplo,
Quando a gente fala em administração pública, a gente está falando tanto do próprio exercício da função administrativa, como do exercício da função política. Nós estamos abrangendo também nesse termo administração pública o governo. É só você imaginar como que o noticiário fala da administração pública. Quando você vê aí na TV, na mídia, eles sempre falam: a administração pública está fazendo isso. Aí você vai lá ver o que eles estão falando de administração pública. Estão falando do poder legislativo, estão falando do presidente da República, estão falando dos seus ministros definindo políticas públicas. Ora, esse conceito que muitas vezes a mídia utiliza é um conceito amplo de administração pública. Agora, quando a gente fala no sentido estrito, nós estamos falando a própria execução, a própria atividade material da administração pública no seu dia a dia. Então, sempre lembre-se, no sentido estrito, é apenas a execução das próprias políticas públicas. Num sentido amplo, nós vamos ter tanto o exercício da função política, como também o exercício da própria função administrativa. Uma vez analisada essa parte inicial do conceito de administração pública, nós vamos agora fazer uma divisão mais específica. Nós podemos ver o conceito em sentido amplo e em sentido estrito. Em sentido amplo e subjetivamente falando, nós vamos querer saber quem exerce a atividade da administração pública. Quem? São os órgãos governamentais supremos e os próprios órgãos administrativos. Ainda falando do sentido amplo, se a gente for considerar objetivamente, a gente quer saber o que é realizado. Então aqui a gente está falando do exercício da função política ou de governo e da própria função administrativa. Pessoal, agora a gente incrementou mais um aspecto. Antes eu só estava falando de sentido amplo e sentido estrito. Agora eu quero falar em sentido subjetivo e em sentido objetivo. Subjetivo remete ao sujeito. Quem? Quais são as pessoas que fazem isso? Aqui eu estou falando de órgãos governamentais, aqueles órgãos supremos, aqueles órgãos de nível mais elevado, e os próprios órgãos administrativos, aqueles que vão exercer as políticas públicas, como aqui uma atuação da polícia, uma atuação de um órgão que emite alvarás, licenciamentos, etc., e os próprios agentes públicos. Esse é o sentido amplo. É quem? São as pessoas, agentes, órgãos, entidades que exercem função política e função administrativa, porque eu estou falando do conceito amplo. Agora, quando eu quero considerar o sentido objetivo, eu quero saber o que é feito, qual atividade que é desempenhada. Aí eu estou falando tanto de função política como de função administrativa. Agora, tratando do conceito estrito de administração pública. Num sentido subjetivo, eu quero saber quem está atuando, mas agora estou falando estritamente. Agora estou me limitando aos órgãos administrativos, estou me limitando aos órgãos públicos, aos agentes públicos e às pessoas jurídicas que integram a administração pública, incluindo aqui as autarquias, as fundações públicas, etc. e tal. Num sentido objetivo, eu volto à atividade, ao que é feito. Aqui eu estou falando daquelas pessoas que exercem a função administrativa. Veja que aqui embaixo eu eliminei o aspecto político, o aspecto governamental do conceito. Aqui eu estou me limitando ao aspecto administrativo. E quando eu falo de função administrativa num sentido material, eu estou falando da atividade de polícia administrativa, do exercício dos serviços públicos, da atividade de fomento e da atividade de intervenção, que daqui a pouco nós vamos tratar dos conceitos dessas atividades. Então, pessoal, esse quadro é fundamental para as provas, para você entender que o conceito de administração pública pode ser visto no sentido amplo ou no sentido estrito. No sentido amplo, nós estamos falando tanto de função de governo como de função administrativa. Num sentido estrito, estou falando apenas de função administrativa. Aí, se eu considero o conceito subjetivo, eu quero saber os sujeitos. São tanto os órgãos governamentais como os órgãos administrativos. Se estou falando em sentido estrito, no sentido subjetivo, apenas órgãos administrativos, ou apenas, essa expressão órgãos administrativos aqui, eu estou me referindo aos órgãos públicos propriamente ditos, aos agentes estatais, aos agentes públicos e às pessoas jurídicas que exercem a função administrativa. Tá beleza? Voltando então para o nosso quadro, nós temos todo o resumo do conceito de administração pública. E por fim, a gente tem que saber diferenciar a administração pública em sentido formal, subjetivo e orgânico, e em sentido material, objetivo e funcional. Isso aqui é a mesma coisa, né? O quadro que está aqui, material, objetivo e funcional,
Material é a mesma coisa que objetivo, que é a mesma coisa que funcional. O material aqui eu quero saber da atividade desempenhada. Ao passo que no sentido formal, subjetivo e orgânico, isso aqui é a mesma coisa. Formal é a mesma coisa que subjetivo, que é a mesma coisa que orgânico. Eu quero saber as pessoas, os sujeitos que estão exercendo a função administrativa. Então, se a questão questionar qual o conjunto de órgãos e entidades e pessoas que exercem a função administrativa, ela está querendo saber do sentido formal, do sentido subjetivo, do sentido orgânico. Agora, se a questão perguntar qual o conceito, aquele que remete à atividade desempenhada, atividade concreta, atividade que é feita pela administração pública, a própria função administrativa, aí eu estou falando do conceito material, no conceito objetivo, no conceito funcional. Muita gente tenta tratar aqui em alguns mnemônicos que eu acho que eles são bem falhos para vocês tentarem memorizar o conteúdo. O que eu penso é sempre o seguinte, a expressão subjetivo remete a sujeito, então já é uma forma de você saber. Orgânico a órgão, ou seja, os órgãos que exercem a função administrativa, então você já tem um meio de memorizar. E aí você também tem que tentar guardar aqui qual é a forma que adota a administração pública, que remete tanto aos seus sujeitos. Agora, em material, objetivo, quando a gente fala aqui de objetivo, qual é o objeto, o que é feito pela administração pública, qual é a função que é desempenhada pela administração pública, qual é a matéria que a administração pública remete. Aí você consegue entender essas expressões aqui e separá-las para fins de questões de prova. Questãozinha. A administração pública, em seu sentido material, lembrando, né, o sentido material é a mesma coisa que o sentido objetivo, que é a mesma coisa que o sentido funcional. Beleza, agora vamos lá. Em seu sentido material, compreende as pessoas, os órgãos e agentes que exercem a função administrativa. Opa, isso aqui não é o sentido material, não. Esse aqui é o sentido formal. Esse aqui é o sentido subjetivo. Esse aqui é o sentido orgânico de administração pública. Logo, o item já está incorreto logo de cara. Aí ele avança. Por outro lado, em seu sentido formal, designa a natureza da atividade exercida por esses entes. Aqui ela fez, então, uma inversão. Então, ela trocou lá, deveria ser formal, ao passo que aqui deveria ser material, logo esse item está incorreto. Próxima questão que a gente já vai resolver também segue a mesma linha. O conceito de administração pública, em seu aspecto orgânico, designa a própria função administrativa que é exercida pelo Poder Executivo. Não, o orgânico é o mesmo que o formal, é o mesmo que o subjetivo. O orgânico não designa a própria função, mas sim as pessoas que exercem a função. Ou seja, quem exerce a função administrativa. Daí o erro também do sexto quesito. Próxima questão, em sentido objetivo, mais uma vez para reforçar, para fixar, para tatuar no seu cérebro, em sentido objetivo é a mesma coisa que em sentido material. Em sentido objetivo, a gente está tratando da própria atividade, da própria função que é desempenhada dentro da administração pública. Em sentido objetivo, a administração pública se identifica como as pessoas e órgãos e agentes. Não, isso aqui não é o objetivo, a questão está tratando aqui do sentido formal, do sentido subjetivo, do sentido orgânico de administração pública e logo já de cara o item está incorreto. E aí ela continua, né, em sentido subjetivo com a natureza da função administrativa desempenhada. Ela fez a inversão, aqui o correto seria objetivo. Mais uma questãozinha do CESP fazendo a troca desses conceitos, logo o item está errado. Agora vamos falar do que é a tal da função administrativa. Pessoal, quando a gente estuda
esse conceito de funções do Estado, o mais adequado é a gente falar que a função administrativa ela teria assim, um caráter residual. O que é a função administrativa? É tudo aquilo que é feito pela administração pública, mas que não se enquadra na função legislativa e na função judiciária. Tudo que sobrar, o que não for função judiciária típica, o que não for função legislativa típica, o que sobrar é função administrativa. Então, assim, uma primeira forma da gente conceituar a função administrativa é o seu caráter residual. Isso aqui é muito aceito pela doutrina. Mas também tem alguns doutrinadores que gostam de detalhar a função administrativa, trazendo assim uma atividade concreta desempenhada pela administração pública. E aí eles listam 4 atividades principais que envolvem o conceito da atividade administrativa num sentido material. Então vamos lá. O que seria aqui a função administrativa? Ela envolveria a atividade de polícia administrativa, que envolve as restrições e condicionamentos aos direitos individuais. Por exemplo, se você quiser dirigir um veículo automotor, você precisa de uma licença para dirigir. Se você quiser ter uma arma de fogo na sua casa, você precisa ter uma autorização para ter essa arma de fogo. Se você quiser construir, você precisa de uma licença para construir. Uma vez que você receba a sua licença para dirigir, você vai ser fiscalizado. Se você estiver dirigindo o seu veículo acima do limite de velocidade ou estacionar num local inapropriado, você pode sofrer uma sanção por parte do Estado que vai estar fiscalizando. Tudo isso aqui é o exercício da polícia administrativa. É um conjunto de atividades que tem por objetivo restringir e condicionar o exercício de determinadas atividades, determinados direitos pessoais em benefício de toda a coletividade. Não é interessante para toda a coletividade que qualquer pessoa possa dirigir um veículo automotor sob quaisquer condições. Isso é prejudicial para a sociedade como um todo. Não é interesse para a sociedade, pelo menos a legislação prevê isso, que qualquer pessoa possa construir da forma que desejar. Ela precisa ter uma licença para construir de tal forma que o Estado possa fazer um prévio controle da obra que será realizada. Então esses são alguns exemplos de condicionamentos e de restrições que envolvem a polícia administrativa. Nós temos também a atividade de serviço público. A atividade de serviço público envolve a satisfação das necessidades coletivas sob um regime de direito público, né? Então a gente tem, por exemplo, o serviço postal, o serviço de transporte municipal. Basta você pensar que aí no seu município, no local onde você reside, existe todo um sistema de transporte público municipal que é gerenciado pela prefeitura e na maioria das cidades do Brasil é concedida à iniciativa privada. Então há um contrato firmado, vamos colocar assim, entre a prefeitura e a concessionária de serviço público. Isso é um exemplo de serviço público que é firmado no âmbito de um contrato administrativo que segue o regime de direito público. Nós temos também a atividade de fomento. A atividade de fomento é aquela atividade por meio da qual o Estado incentiva a iniciativa privada em determinadas atividades de interesse da coletividade, por intermédio de incentivos fiscais, de juros menores, né, juros subsidiários. O objetivo aqui do Estado é que o Estado não é onipresente, ele não tem como estar em todas as situações. Então, em determinadas condições, é mais interessante para o Estado facilitar, incentivar que essa atividade seja prestada pela iniciativa privada, por intermédio aí de condições mais facilitadas. E por fim nós temos a atividade de intervenção. Aqui a gente pode ter a própria atividade de intervenção na atividade econômica, que pode se dar de forma indireta ou direta. A gente pode ter aqui, por exemplo, o Estado atuando na regulação de determinada área econômica por intermédio das agências reguladoras, ou a gente pode ter o Estado atuando diretamente em determinada atividade privada por intermédio das suas empresas públicas ou sociedades de economia mista. Tem gente que contesta, né, a inclusão dessa atividade dentro do conceito de função administrativa, mas eu estou colocando aqui basicamente o que a doutrina majoritária defende. E também a intervenção do Estado na propriedade privada, por meio de desapropriação, tombamento, servidão administrativa, que são meios pelos quais o Estado chega lá em determinada propriedade e fala: ó, meu filho, eu sei que esse
Esse terreno aqui é todo seu, mas estou desapropriando esse terreno para que eu possa construir uma rodovia aqui que é de interesse de toda a coletividade. Em resumo, a função administrativa materialmente considerada envolve a polícia administrativa, o serviço público, a atividade de fomento e a atividade de intervenção na atividade econômica ou na propriedade privada. Questãozinha. O exercício do poder de polícia reflete o sentido objetivo da administração pública, o qual se refere à própria atividade administrativa exercida pelo Estado. Então veja só que ele está nos trazendo um exemplo aqui. O poder de polícia é o sentido objetivo da administração pública, o qual se refere à própria atividade administrativa exercida pelo Estado. Perfeito, o item está correto, tratando de uma das atividades que se insere no conceito da função administrativa e que remete ao nosso conceito objetivo, ao nosso conceito material, ao nosso conceito funcional de administração pública. É isso, pessoal. Muito obrigado. Fechamos a nossa aula de hoje e até a próxima.